E aí, em relação à line-up, eu vou começar respondendo. Eu acho que de exclusivos a line-up está fraca. O que tem é muito bom, mas o que tem é o Mario Kart World. O resto, sei lá, o Bravely Default. Ele já tinha saído no 3DS. Os Zeldas são do Switch 1 e do Wii U, né, o Breath of the Wild também, eles só estão melhorados. Mas acho que a Nintendo sabia que teria o suporte de third party para poder trazer, por exemplo, o Cyberpunk, o Split Fiction. Então, para quem tá no ecossistema Nintendo, a gente tem games agora que são novidade, mas para quem joga em múltiplas plataformas, poderia estar melhor, sim, em questão de line-up. Até, por exemplo, a gente não tem nesse Switch um Wii Sports da vida, por exemplo. A gente teve o Nintendo Switch 2 Welcome Tour, né? Que Uau! essa maravilha, né? Porque assim, você para pra pensar, comparando assim, apesar de saber que são duas propostas diferentes, mas o próprio PlayStation 5 saiu com Astro Bot, né? Saiu com um jogo que você podia jogar de graça, já instalado no seu console se quisesse, e que já trazia, de certo modo, um pouquinho da experiência que aquele console trazia de novo, especialmente em relação ao DualSense. O Welcome Tour, ele tenta ser isso, só que ele é pago, né? Então, assim, eu acho que isso... Eu não sei, eu achei essa decisão esquisita. Eu ainda quero... Eu sonho em um dia ler uma entrevista de algum executivo da Nintendo, assim, já aposentado, explicando por que o Welcome Tour foi pago, assim. Porque pra mim, não faz muito sentido. E, assim, essa estratégia da Nintendo, agora com o Nintendo Switch 2, de, pelo visto, né, focar mais nas third parties e nesses jogos de update do que necessariamente no seu lineup de first party, isso pra mim manda uma mensagem muito clara pro mercado de qual talvez seja a proposta real do Nintendo Switch 2 em relação ao Nintendo Switch 1, de certo modo, né? Tipo assim, o Nintendo Switch 2, ele é uma tentativa de abraçar mais o mercado, de trazer mais empresas que antigamente ficavam fora dos consoles da Nintendo para dentro do ecossistema da Nintendo, né? Eu acho que, inclusive, a prova disso é que, além do Mario Kart World, eu acho que o jogo que mais eu vi pessoas comentando na internet sobre quando falaram do Nintendo Switch 2, foi o próprio Cyberpunk, né? O Cyberpunk foi muito comentado, foi muito comparado, eu vi muita gente com gameplay já e tal, e é um jogo third party, inclusive já não tão novo assim, né? Que já tem todas as DLCs e tudo mais e tal, e que tá lá no Nintendo Switch 2 quase como se fosse uma espécie de prova, assim, olha só o que esse console pode trazer em termos de potência gráfica, né? E eu acho que essa é uma estratégia bem diferente com relação ao Nintendo Switch original, que já focava mais mesmo na tentativa de vender o first party, até porque talvez pra third party não daria tanto suporte assim pela própria potência do aparelho, né? O que você acha, Vandep, dessa estratégia de line-up aí? Você que inclusive puxou a conversa no começo. Cara, eu acabei, né, comprando na empolgação, mas aí depois eu sabia que só tinha o Mario Kart, basicamente, né? Mas aí eu justifiquei justamente com o Breath of the Wild, que, nossa, é do Wii U, né? Você falou. É do Wii U. É do Wii U, caramba. Eu achei que tinha. Eu não sabia que era tanto tempo assim, não tinha me ligado. Eu queria até saber, o pessoal do chat, né? Por que seriam tão poucos jogos? A gente conversou sobre a precificação aqui, claro, foi um assunto polêmico. Será que é tipo, cara, é um console da Nintendo, então se a gente lançar um jogo, tudo bem, a pessoa vai reclamar, mas vai comprar de qualquer jeito. Eu não consigo necessariamente entender a estratégia, mas eu antecipo que vai ter um Donkey Kong em breve, né? Sim, dia 17 de julho. Mas talvez incentivou menos essa compra espontânea, né? Que nem foi a minha. Porque se pô, vou jogar só um negócio, mas é tanto que o Mario Kart vem com o console que eu comprei, sabe? Então, eu gostaria de ter visto mais um. Deve ter algum Mario, né? Parecido com Deluxe ou Wonder também vindo. Mas ninguém sabe quando. Não foi anunciado. O motivo de eu não ter adquirido ainda um Nintendo Switch 2 é exatamente esse. Porque eu tô esperando... Eu vou ter uma viagem marcada daqui a pouco pro exterior, onde eu penso que eu vou comprar lá, se estiver disponível. O próprio jogo do Donkey Kong, que é o jogo que eu tô mais empolgado pra jogar, vai lançar só mês que vem também. Eu tô realmente muito afim de jogar o Bonanza. Eu achei até agora tudo que eu vi dele bem legal, apesar de não ter visto muito, né? Vai ser um jogo, inclusive, que vai estar vindo dublado em português. Meio que vazaram aí alguns vídeos mostrando a dublagem em português do jogo, então isso me interessa muito. E também porque os outros jogos que estão saindo pro Nintendo Switch 2 agora, né, os third parties, a grande maioria dos que chamam mais atenção pra mim eu já joguei, né, o caso do Split Fiction, o próprio Hogwarts Legacy, Street Fighter 6, então assim, eu tô interessado no form factor, né, na possibilidade de poder levar esses jogos comigo, porém, alguns desses jogos, inclusive o próprio Street Fighter, eu tenho pro PC, eu tenho um ROG Ally, né, que é um portátilzinho que é um PC, e eu já joguei, inclusive, Street Fighter 6 multiplayer na casa de outra pessoa, levando o meu ROG Ally e conectando na TV. É claro, eu tô falando de um caso super específico, de um cara que tenta ter
todos os consoles, até porque eu trabalho com isso. Eu acho que a maioria das pessoas não vai ser assim, né? Elas vão comprar o Nintendo Switch 2 e talvez tenham um PC em casa, né? A CPU. Eu queria só contestar um negócio que o Davi falou em relação ao line-up do primeiro Switch. Eu vou falar pra você aqui os destaques da line-up do primeiro Switch, que era One Two Switch, Zelda Breath of the Wild, que era o grande lançamento. Aí tinha Super Bomberman R e o Sniper Clips. Esses eram os games de lançamento. Tinha também, tipo, Shovel Knight, Fast RMX, I Am Setsuna, Skylanders, Just Dance. Mas assim, o primeiro Switch começou com uma line-up mais tranquila, mais contida, mas aí no mesmo ano veio o Mario Odyssey. Não, total, Eu acho que é o que vai acontecer esse ano. O Switch 2 vai ter o Mario Kart agora, daqui a pouco tem o Donkey Kong, aí vai ter o Metroid, que tá no Switch 1 também, mas é um jogo grande. Aí vai ter a versão atualizada do Kirby e o Kirby Racers, eu acho, o Air Racers lá, eu acho que é esse ano que tá previsto. Então assim, eu acho que eles vão montando a base ali de pouquinho em pouquinho. É por isso que eu falei, assim, eu acho que o foco do lineup do Nintendo Switch 2 não foi muito first party, exatamente para abrir para essa percepção das outras funcionalidades. O Nintendo Switch, por exemplo, ele até tinha algum tipo de relação com o Wii U, né? O próprio Zelda, por exemplo, o Zelda do Wii U, o Zelda do Switch. Mas em relação ao Switch 2 pro Switch 1, a relação é muito mais próxima, né? E especialmente em função da retrocompatibilidade. Então, Sim. foi muito interessante ver a quantidade de pessoas que pegou, inclusive, jogos do Nintendo Switch 1 que não tinham sido anunciados com versão melhorada pro Switch 2 e testaram no Switch 2 e perceberam aqui e acolá algumas melhorias gráficas, que o jogo tava rodando um pouquinho mais liso e tal. Então, assim, eu acho que a proposta da Nintendo foi realmente não focar muito em jogos novos para mostrar, tipo assim, olha só, esse Nintendo Switch 2 aqui é como se fosse quase a versão Ultimate do Nintendo Switch, assim, a forma mais perfeita, digamos assim, desse form factor que a gente tá trazendo. Eu só não sei como é que essa estratégia vai, no médio e longo prazo, dar bem ou dar ruim para a própria Nintendo. Eu fico me perguntando a quantidade de pessoas que tem o Nintendo Switch 1 e que estão olhando assim, tô afim de trocar pro Nintendo Switch 2 ou não. Eu digo isso por conta da minha esposa. A minha esposa, na hora que viu o Nintendo Switch 2, assim, viu seus vídeos, inclusive, apontou e falou assim, tá faltando o Animal Crossing, preciso ter o Animal Crossing que aí eu compro. Então, assim, eu acho que vai ter, com certeza, um Animal Crossing pro Switch 2, mas eu já teria achado mais legal ainda se a Nintendo tivesse mostrado já no começo, assim, gente, olha só o que tá vindo por aí. Quem sabe feito um teaser do próximo Mario ou alguma coisa do tipo. Não que o Donkey Kong Bonanza não possa ser um próximo Mario Odyssey, né? Até porque a Nintendo tá fazendo um push bem forte no marketing dela pra falar de Donkey Kong. O próprio parque da Nintendo novo agora, né? Tem essa pegada do mundo do Donkey Kong e tal. Então talvez seja estratégico até nesse sentido de fazer essa sinergia. Mas eu queria um Mario novo já anunciado. Não sei se eu tô pedindo demais aí, mas eu queria um Mario novo do Switch 2, não sei. Por que será que não anunciaram? Por que será que não tem mais jogo? O que vocês imaginam? Só não tem mesmo produção? Não, é porque eu acho que a proposta de valor do Nintendo Switch 2, a princípio, é essa de tipo assim, nós somos agora uma plataforma maior do que só de jogos first party. E eu acho que até isso corresponde um pouco a esse movimento que a gente tá vendo agora na indústria, de, eu não digo que foco menor, mas assim, um foco quase que equilibrado entre títulos first party e títulos third party. A gente vai até falar mais à frente aí da State of Play, que muita gente elogiou, mas muita gente criticou também pela falta, novamente, dos first parties de PlayStation, né? Então, assim, eu não sei se a Nintendo tá concordando um pouco com isso, eu não sei se ao longo do tempo a gente vai ver o mesmo número de first parties no Nintendo Switch 2, como a gente viu no Nintendo Switch 1. Eu espero que sim, eu espero até que tenham mais. Mas com esse lineup inicial, eu achei reduzido, mas por conta da quantidade de third parties e de jogos atualizados, digamos assim, né? Que é bastante coisa aqui que eu tô vendo na Eu lista. sinto que pra Nintendo é bem vantajoso ela ter um pilar de atenção no momento. Agora é o Mario Kart World. Tem também os Zeldas melhorados, tem outros jogos com updates, beleza, mas agora é o Mario Kart World. Aí mês que vem é Donkey Kong Bonanza. Aí vai passar um pouquinho, é Metroid. Vai passar um pouquinho o jogo de corrida do Kirby. Eu acho que ela vai tentar colocar esses pilares a cada 2, 3, 4 meses e preencher os momentos que não tem um grande lançamento com um remaster, com um patch de atualização. E eu acho que isso é bem positivo, porque se você vem com um line-up de lançamento com 4 destaques, talvez as pessoas foquem em 1 ou 2 e passou. Mas quando você tem um destaque, ainda mais quando é um Mario Kart que todo mundo gosta praticamente, beleza, Mario Kart. Aí quando passou um pouquinho o momento do Mario Kart, vem outro. Aí a galera foca atenção naquilo. Eu acho que é uma estratégia muito acertada. E como a Nintendo não tá na vanguarda da tecnologia, eles conseguem ser mais produtivos. Porque os jogos deles não exigem aquele tempo de dedicação de design pra aresta da folha que você vai pisar no chão e não vai perceber. Então, eu acho que eles são bem produtivos e eu sinto que eles vão seguir bem fortes de lançamentos.
Eu acho que a resposta dos dois se complementa e faz sentido. Tá, a gente tá tentando mudar a percepção sobre nós, né? Que a gente vai ter jogos que não são exclusivos necessariamente. Então, deixa o pessoal testar o Cyberpunk, alguma coisa assim. E, já que a gente tem menos, vamos lançar, sei lá, eu fico questionando o período. São a cada 3 meses vai ter um jogo grande deles, a cada 6 meses, né? Eu não sei qual que... A cada 3 eu porque chutaria. a cada 3. Então, depois do Donkey Kong, vai ter um Mario, talvez. Eu imagino que É que sim, tem o né? Metroid. E é que eu acho que no período de transição do Switch 1 pro Switch 2 vai ter mais jogo que é compatível com os dois. Que é o caso do Metroid. É de Switch 1 e é de Switch 2. Mas o jogo de corrida do Kirby, até onde me lembro, é só Switch 2. E aí eu acho que a gente vai ter, sei lá, imagina que a cada 6 meses, no período inicial, é um jogo de Switch 1 e Switch 2. Só que aí depois de 3 meses tem um só de Switch 2. Eu acho. Eu posso estar errado, tá? É previsões.